Já paraste para contemplar o mistério que habita em tua casa? Em um pequeno recipiente, talvez esquecido em algum canto, repousa um dos mais antigos sacramentais da nossa fé, a água benta, tão simples em sua composição, tão profunda em seu significado. Não é apenas água comum, mas um canal vivo de graça, um elo tangível entre o céu e a terra que trouxeste para dentro do teu lar. A graça habita nos pequenos gestos. Esta verdade ecoa através dos séculos e hoje sussurra ao teu coração. Quando recebeste este dom pela primeira vez, talvez não tenhas compreendido plenamente o tesouro que carregavas. A água benta não é um amuleto de sorte, nem um objeto mágico de proteção superficial. É um sacramento vivo que, como todos os sacramentos, exige de nós reverência, conhecimento e intenção. Quando a Igreja consagra a água através das orações sacerdotais, não é apenas uma cerimônia vazia, é um momento em que o divino toca o elemento natural, transformando-o em veículo da presença de Deus. O Papa Bento XVI, em uma de suas catequeses, nos lembrou que os sacramentais nos ajudam a viver a liturgia na vida cotidiana, santificando cada momento. Pensas que exagero quando falo da importância deste elemento em tua casa? Os primeiros cristãos arriscavam suas vidas para manter estes sinais sagrados em seus lares durante as perseguições. São João Crisóstomo relatava como famílias inteiras encontravam força e consolo na presença destes sacramentais, mesmo nas horas mais sombrias. Pergunto-te agora, com toda sinceridade, como tens tratado esta presença sagrada em teu lar? Tens consciência do que verdadeiramente significa ter água benta em tua casa? Quando a trouxeste pela última vez? E mais importante, onde a guardas e com que disposição interior a utilizas? A graça habita nos pequenos gestos, mas também se retira quando a indiferença ocupa nosso coração e nossas ações. Hoje, juntos redescobriremos este tesouro da fé, para que não seja apenas um objeto entre tantos outros, mas uma verdadeira fonte de bênçãos para ti e tua família. Deus, em sua infinita sabedoria, sempre nos fala através dos símbolos. A água, desde a criação do mundo, carrega significados profundos na história da salvação. Esteve presente quando o Espírito pairava sobre as águas primordiais. Purificou a terra no dilúvio, abrindo caminho para uma nova aliança. Separou-se no Mar Vermelho, libertando o povo escolhido da escravidão. E, finalmente, tocou o corpo de Cristo no Jordão, santificando todas as águas para sempre. Quando trazes água benta para tua casa, não estás apenas carregando um pouco de líquido, estás trazendo toda esta história sagrada, todo este simbolismo que conecta tua vida cotidiana ao grande plano divino. A graça habita nos pequenos gestos, especialmente naqueles que carregam a memória de Deus. O problema surge quando perdemos de vista este significado profundo. Quando a água benta se torna apenas mais um objeto em nossa casa, corremos o risco não apenas de desperdiçar sua graça, mas de criar uma relação supersticiosa ou negligente com ela. Alguns a guardam em locais inadequados, próxima a produtos de limpeza, em recipientes impróprios, ou em lugares que não convidam à oração e ao recolhimento. Outros a deixam evaporar completamente, esquecendo-se de renová-la. E há ainda aqueles que, sem perceberem, transformam-na em um talismã, esperando efeitos mágicos sem a devida disposição interior. Santa Teresa de Ávila, grande mística e doutora da Igreja, tinha um respeito profundo pela água benta. Em sua autobiografia, ela escreve: "Tenho experimentado muitas vezes que não há nada que afugente mais depressa os demônios e impeça que voltem do que a água benta. Mas note bem, a santa não atribuía este poder à água em si, mas à fé com que a utilizava e à graça de Deus que agia através deste sinal sacramental. A devoção de Teresa era acompanhada de profunda vida interior, oração constante e práticas virtuosas. O sacramental era parte de sua vida espiritual integral, não um elemento isolado. Refletes com sinceridade sobre tua própria relação com este sacramento? Quando foi a última vez que utilizaste a água benta em tua casa com verdadeira intenção e fé?
Percebes como tua atitude interior transforma completamente o significado deste gesto? A água benta não age como magia automática. Ela é um canal de graça que requer nossa participação consciente. Pergunta se estás guardando-a adequadamente. Mais importante que o recipiente físico é o recipiente espiritual com que a acolhes. A graça habita nos pequenos gestos, mas só frutifica em corações bem dispostos. Aqui chegamos a um ponto delicado, mas necessário. Existe um perigo real em ter água benta em casa. O perigo do descuido com o sagrado. Não falo de perigos físicos ou materiais, mas de algo muito mais profundo. Quando um sacramental é tratado sem o devido respeito, não é apenas o objeto que sofre. É nossa própria fé que se enfraquece. Cada vez que passas indiferente pelo recipiente de água benta sem utilizá-lo, cada vez que o deixas em um local inadequado ou impróprio, algo sutil acontece em tua alma. A sensibilidade para o sagrado diminui gradualmente, quase imperceptivelmente. Este é o verdadeiro perigo. Não o que a água benta pode fazer a ti, mas o que teu descuido com ela revela sobre tua relação com Deus. A graça habita nos pequenos gestos, e o descuido com esses gestos pode afastar lentamente essa graça. O santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, observava com tristeza como muitos fiéis tratavam os sacramentais com crescente indiferença. Ele dizia: "Não é a falta de fé que me preocupa, mas a falta de reverência, pois quando se perde a reverência, a fé logo se torna apenas um conjunto de ideias vazias." Este santo sacerdote compreendia que nossa relação com os sinais visíveis da fé reflete e molda nossa relação com as realidades invisíveis. Se tratamos a água benta como algo comum, gradualmente começamos a tratar a própria graça de Deus como algo comum. Existem recomendações práticas da Igreja sobre como guardar adequadamente a água benta em casa. Deve estar em um recipiente digno, preferencialmente destinado apenas a este fim. Deve ser mantida em um local de respeito, talvez próximo a um crucifixo ou imagem sagrada, criando um pequeno oratório doméstico. Deve ser renovada periodicamente na paróquia. E principalmente deve ser utilizada com intenção e reverência, não de forma mecânica ou supersticiosa. Estas não são regras arbitrárias, mas orientações que nos ajudam a manter viva a consciência do sagrado em nosso cotidiano. Pergunto-te agora com franqueza: como está o recipiente de água benta em tua casa neste momento? Está em um local digno? Está limpo? A água ainda está lá ou evaporou há meses? E mais importante, quando a utilizas, fazes o sinal da cruz com atenção e reverência, ou é apenas um gesto automático esvaziado de significado? Talvez seja momento de uma pequena peregrinação interior por tua casa, redescobrindo e reorganizando os sinais sagrados que nela habitam. A graça habita nos pequenos gestos, e renovar estes gestos com atenção pode despertar nova vida espiritual em teu lar. A água benta nunca foi destinada a permanecer estática em um recipiente. Como todo sacramento, ela existe para ser utilizada, para permear nossa vida diária com a presença de Deus. Os primeiros cristãos compreendiam isto profundamente. Utilizavam água benta ao despertar e ao dormir, ao sair de casa e ao retornar, nos momentos de tentação e angústia, de gratidão e celebração. Era um elemento vivo em suas casas, não um objeto decorativo ou um símbolo estático. A graça habita nos pequenos gestos, especialmente naqueles que transformam nossa rotina em um contínuo diálogo com o divino. No cotidiano de uma família, a água benta pode ser um ponto de encontro com Deus nos momentos mais simples. Imagina-te aspergindo com água benta o quarto de teus filhos antes de dormirem, explicando-lhes o significado deste gesto com palavras simples. Imagina utilizá-la antes de uma conversa difícil com teu cônjuge, invocando a paz de Cristo naquele momento. Imagina o poder de aspergi-la em teu local de trabalho, consagrando silenciosamente ao Senhor tuas atividades profissionais. São gestos pequenos, quase imperceptíveis aos olhos do mundo, mas carregados de significado aos olhos da fé. São Maximino Kolbe, em meio ao horror do campo de concentração, mantinha um pequeno recipiente escondido com água benta.
Relatam seus companheiros que nos momentos mais sombrios, ele discretamente aspergia sua cela e abençoava os outros prisioneiros. Mesmo aqui, dizia ele, especialmente aqui, precisamos lembrar que Deus está presente. Este mártir do amor compreendia que os sacramentais não são luxos espirituais para tempos de paz, mas recursos essenciais para os combates da alma, seja nos grandes desafios, seja nas pequenas lutas cotidianas. Se você aceita as graças de Deus nessa manhã, digite "Eu aceito". Pergunto-te, em quais situações de tua vida poderias utilizar a água benta de forma mais consciente? Quais momentos de teu dia poderiam ser transformados por este simples gesto de fé? Tens utilizado este sacramento apenas em momentos rituais ou permites que ele permeie verdadeiramente teu cotidiano? Quando sentes tentações, lembras-te de que tens em casa este recurso de graça? A graça habita nos pequenos gestos, mas estes gestos precisam ser integrados à vida real, aos desafios concretos que enfrentas todos os dias. A água benta não é apenas para momentos solenes, é para a vida real, com suas alegrias e dificuldades. Cada vez que tocas a água benta e fazes o sinal da cruz, estás realizando um ato de memória espiritual profunda. Retornas, simbolicamente, àquele momento fundamental em que as águas batismais correram sobre tua cabeça, quando foste mergulhado no mistério pascal de Cristo. Este é talvez o significado mais profundo da água benta em tua casa. Ela é um memorial vivo do teu batismo, um lembrete tangível da tua identidade mais fundamental. Antes de seres qualquer outra coisa, profissional, pai ou mãe, cidadão, és um batizado, um filho de Deus marcado para sempre com o selo do Espírito. A graça habita nos pequenos gestos, especialmente naqueles que nos reconectam com nossa essência. O esquecimento desta identidade batismal é uma das maiores tragédias espirituais do nosso tempo. Vivemos divididos entre tantas identidades, parciais e superficiais, sem mergulhar naquela que verdadeiramente nos define. Quantos cristãos se lembram da data do seu batismo? Quantos a celebram como celebram seu aniversário? A água benta em casa é um convite constante a esta memória, essencial. Cada toque na água, cada sinal da cruz, é uma renovação silenciosa das promessas batismais, um sim repetido à aliança fundamental que Deus estabeleceu conosco. O Papa Francisco tem insistido frequentemente na importância desta memória batismal. Em uma de suas catequeses disse: descobrir a data do próprio batismo é redescobrir a fonte inesgotável da graça. Peço-vos que a procureis, que a celebreis, que a mantenhais viva em vosso coração. Este pastor compreende que muitos dos problemas da vida cristã contemporânea têm sua raiz no esquecimento do batismo, não como fato histórico, mas como realidade espiritual presente e atuante. Reflites sobre teu próprio batismo com frequência? Lembras-te que, através daquelas águas, foste incorporado ao corpo místico de Cristo, feito participante da vida divina? A água benta em tua casa te ajuda a manter viva esta consciência? Talvez seja o momento de recuperar a data do teu batismo, de contemplar fotografias daquele dia se existirem, de conversar com teus padrinhos ou pais sobre aquele momento. E, certamente, é tempo de compreender que a água benta em tua casa não é apenas um objeto de devoção entre outros, mas um sinal privilegiado da tua identidade mais profunda. A graça habita nos pequenos gestos, sobretudo naqueles que nos religam à fonte batismal da nossa vida em Cristo. Há um aspecto da água benta que muitas vezes negligenciamos: sua dimensão expansiva, sua capacidade de fazer a graça transbordar para além dos limites do indivíduo. Quando utilizas adequadamente a água benta em tua casa, não estás apenas buscando bênçãos para ti mesmo. Estás criando um ambiente de graça que afeta todos os que ali vivem e todos os que ali entram. Teu lar se torna, em certo sentido, um pequeno santuário, um espaço consagrado onde o reino de Deus se manifesta de modo tangível. A graça habita nos pequenos gestos, e estes gestos têm o poder de transformar espaços inteiros. Este é um princípio espiritual profundo. A graça nunca é apenas para mim, mas sempre destinada a expandir-se. Nos evangelhos, vemos como
Jesus frequentemente abençoava não apenas pessoas, mas lugares. Quando enviava seus discípulos às aldeias, dizia-lhes: ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Ele compreendia que a bênção é uma realidade espiritual, com impactos concretos sobre os ambientes físicos e sobre as relações humanas que, nele, se desenvolvem. Santo Agostinho, em seus escritos sobre a vida doméstica cristã, enfatizava a importância de consagrar o lar como uma igreja doméstica. Ele aconselhava as famílias a utilizarem os sacramentais regularmente, não como mera devoção individual, mas como forma de criar um ecossistema espiritual saudável para todos. Onde há sinais visíveis da fé, dizia ele, há mais facilidade para que o coração se abra às realidades invisíveis. O grande bispo compreendia que nossa fé não se expressa apenas em nossa interioridade, mas se manifesta e frutifica no ambiente que criamos ao nosso redor. Como está o clima espiritual de tua casa? Sentes que é um lugar onde a graça pode fluir livremente, ou há obstáculos a esta circulação divina? As pessoas que te visitam percebem algo diferente no ambiente de teu lar? A presença e o uso adequado da água benta podem contribuir significativamente para esta atmosfera. Considera a possibilidade de ter pequenos recipientes em diferentes cômodos da casa, não como amuletos, mas como lembretes constantes da presença de Deus em cada aspecto da vida familiar. A graça habita nos pequenos gestos, e quando estes gestos se multiplicam em um lar, algo extraordinário começa a acontecer no tecido invisível das relações e nas próprias paredes que abrigam tua família. Vivemos em uma cultura cada vez mais abstrata, onde os símbolos concretos da fé vão sendo gradualmente substituídos por conceitos e ideias. Para muitas crianças e jovens hoje, a fé é apresentada primariamente como um conjunto de valores ou princípios morais, sem a riqueza sensorial e simbólica que caracterizou a transmissão da fé por milênios. A água benta em casa, quando bem compreendida e utilizada, é um poderoso antídoto contra esta tendência à abstração. É um símbolo concreto, tangível, visível, que fala diretamente aos sentidos antes mesmo de ser processado pelo intelecto. A graça habita nos pequenos gestos, especialmente naqueles que podemos ver, tocar e sentir. Os pais e avós têm uma responsabilidade especial neste sentido. Quando uma criança observa seus pais utilizando água benta com reverência, quando aprende desde cedo o significado deste gesto, recebe muito mais que uma informação teórica sobre a fé. Recebe uma impressão profunda que marca sua sensibilidade religiosa para toda a vida. São João Paulo II, em sua carta às famílias, escreveu: a fé se transmite no colo materno e ao lado do pai, nos pequenos gestos cotidianos, antes mesmo das grandes catequeses. Este grande papa compreendia que a família é o primeiro santuário onde a fé é não apenas ensinada, mas primariamente vivida e experimentada. Há relatos comoventes de famílias que mantiveram a fé viva durante gerações, mesmo em períodos de perseguição religiosa, graças à preservação destes símbolos sacramentais em seus lares. Na União Soviética, por exemplo, muitas famílias católicas e ortodoxas mantinham escondidos pequenos recipientes de água benta, ícones e outros sacramentais. As crianças cresciam observando a reverência com que seus pais tratavam estes objetos, mesmo quando não podiam frequentar igrejas. Assim, a sensibilidade para o sagrado era preservada e transmitida, mesmo em condições extremamente adversas. Pensas nos símbolos de fé que estás transmitindo às gerações mais jovens de tua família? Compreendes que a forma como tratas a água benta e outros sacramentais está comunicando mensagens profundas sobre tua relação com o sagrado? Se tens filhos, sobrinhos ou netos, já lhes explicaste o significado da água benta? Já os ensinaste a utilizá-la com reverência? Se não tens crianças em tua vida direta, pensas nos jovens de tua comunidade e no testemunho que lhes dás através de tuas práticas de fé?
A graça habita nos pequenos gestos e os olhos jovens são extraordinariamente perceptivos a esses gestos, absorvendo tanto nossa reverência quanto nossa indiferença. Há um aspecto da água benta que muitos preferem não abordar hoje, talvez por soar demasiado medieval ou supersticioso aos ouvidos modernos. No entanto, é um aspecto solidamente fundamentado na tradição da Igreja e na experiência espiritual de incontáveis santos através dos séculos. Seu poder contra as influências malignas. A Escritura nos ensina que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. F 6:12. A água benta, quando utilizada com fé autêntica, é uma poderosa proteção neste combate espiritual que, queiramos ou não, faz parte da vida cristã. A graça habita nos pequenos gestos, inclusive naqueles que nos defendem contra o mal. É importante esclarecer. Não estamos falando de possessões demoníacas dramáticas ou manifestações extraordinárias do maligno, que são relativamente raras. Falamos das tentações cotidianas, das influências sutis que nos afastam de Deus, dos pensamentos destrutivos que minam nossa paz interior e nossa vida de fé. São estes inimigos invisíveis que a água benta, como sacramental, nos ajuda a combater. Não de forma mágica ou automática, mas como canal da graça divina, que fortalece nossa vontade e ilumina nossa mente para resistir ao mal e escolher o bem. São Padre Pio de Pietrelcina, místico do século XX conhecido por sua intensa vida espiritual e por seus dons extraordinários, tinha uma devoção especial à água benta. Recomendava-a constantemente a seus filhos espirituais, especialmente aqueles que enfrentavam tentações persistentes ou influências negativas. A água benta e o sinal da cruz, dizia ele, são armas simples, mas poderosas no combate espiritual diário. Este santo, que experimentou intensos combates espirituais ao longo de sua vida, compreendia por experiência própria a eficácia deste sacramental quando utilizado com fé viva e inserido em uma sólida vida de oração. Refletes sobre as batalhas invisíveis que se travam em tua alma, reconheces as tentações recorrentes, os padrões de pensamento negativos, as influências sutis que te afastam de tua melhor versão e de tua relação com Deus? Tens utilizado a água benta especificamente nestes momentos de combate interior? Não é necessário dramatizar ou ver demônios em cada dificuldade, mas é sábio reconhecer a dimensão espiritual de nossas lutas interiores e utilizar os recursos que a Igreja nos oferece. A graça habita nos pequenos gestos, e o simples gesto de tocar a água benta e fazer o sinal da cruz nos momentos de tentação pode ser o ponto de virada em muitas batalhas invisíveis da alma. Existe um aspecto prático, mas profundamente significativo, relacionado à água benta em casa: a necessidade de renovação periódica. Com o tempo, a água evapora ou se contamina, perdendo sua condição adequada como sacramental. Esta realidade física carrega uma lição espiritual importante. Os sacramentais, como nossa própria vida de fé, precisam ser constantemente renovados, revitalizados para que não se tornem letra morta ou ritual vazio. Levar regularmente teu recipiente à igreja para renovar a água benta não é apenas uma questão de higiene ou formalidade. É um exercício concreto de perseverança e fidelidade espiritual. A graça habita nos pequenos gestos, especialmente naqueles que demonstram nosso compromisso contínuo com a vida de fé. A renovação da água benta pode se tornar um belo ritual familiar, uma pequena peregrinação que envolve todos os membros da família. Pode ser uma oportunidade para visitar a igreja em um dia diferente da missa dominical, para ensinar as crianças sobre o respeito devido ao espaço sagrado, para fazer uma breve oração junto ao sacrário. Este gesto aparentemente simples carrega potencial para momentos de educação religiosa natural e profunda. Muitas famílias relatam como este hábito de renovar a água benta se tornou um momento especial de conexão familiar e espiritual. Santa Gianna Beretta Molla, médica, esposa e mãe canonizada por São João Paulo II,
Tinha o hábito de renovar a água benta de sua casa a cada primeira sexta-feira do mês, quando ia à igreja para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Seus filhos relatam como este ritual simples marcou sua infância e fortaleceu sua compreensão da fé como algo vivo e dinâmico, que permeia o cotidiano. Nossa mãe, diz uma de suas filhas, transformava este gesto simples em uma lição sobre a importância de renovar constantemente nossa relação com Deus. Quando foi a última vez que renovaste a água benta de tua casa? O recipiente está limpo e adequado, ou a água evaporou há tanto tempo que já nem te lembras? Se for este o caso, não te desanimes. Este é precisamente o momento para uma renovação. Na próxima vez que fores à igreja, leva teu recipiente. Se não tens um adequado, adquire um que seja digno deste sacramento. Pergunta ao sacerdote sobre a melhor forma de proceder. Este pequeno esforço pode ser o início de uma renovação não apenas do sacramental, mas de toda a tua vida de fé. A graça habita nos pequenos gestos, e muitas vezes são estes gestos concretos que desencadeiam profundas transformações interiores. Chegamos ao ponto culminante de nossa reflexão. A água benta em tua casa é muito mais que um objeto de devoção. É um convite constante a desenvolver o que podemos chamar de consciência sacramental. Esta consciência é a capacidade de perceber a presença e a ação de Deus nas realidades materiais, de compreender que o espiritual e o físico não estão separados, mas profundamente entrelaçados no plano divino. Em uma cultura cada vez mais digitalizada e desmaterializada, onde muitas pessoas vivem dissociadas de seus corpos e do mundo físico, esta consciência sacramental é um antídoto poderoso e necessário. A graça habita nos pequenos gestos, especialmente naqueles que nos reconectam com a materialidade sagrada da criação. A tradição católica, com sua rica teologia dos sacramentos e sacramentais, sempre resistiu às tentações do dualismo, que separa matéria e espírito, corpo e alma. Nossa fé afirma que Deus escolheu revelar-se e comunicar sua graça através de elementos materiais: água, pão, vinho, óleo, imposição de mãos. A encarnação do Verbo é o fundamento último desta verdade. Em Jesus Cristo, o próprio Deus assumiu a condição material, santificando-a desde dentro. A água benta em casa é uma extensão desta lógica encarnacional, um lembrete concreto de que Deus continua a se manifestar através da matéria transformada pela bênção. O cardeal Joseph Ratzinger, antes de se tornar o Papa Bento XVI, escreveu profundamente sobre esta dimensão sacramental da fé. Em uma de suas obras afirma: uma fé que não se encarna nos gestos, nos símbolos, na matéria, gradualmente se torna uma abstração intelectual sem força para transformar a vida real. Este grande teólogo compreendia que a dimensão sensível e material da fé não é um resquício de tempos menos evoluídos, mas uma expressão essencial da natureza do cristianismo como religião da encarnação. Sentes em ti esta consciência sacramental? Consegues perceber a presença e a ação de Deus nas realidades materiais que te cercam? A água benta em tua casa te ajuda a cultivar esta sensibilidade para o sagrado que se manifesta no ordinário? Hoje faço-te um convite sincero. Renova não apenas a água benta física em teu lar, mas também tua compreensão e relação com este sacramental. Que não seja apenas mais um objeto religioso entre tantos, mas um ponto de encontro vivo entre teu cotidiano e a graça divina. A graça habita nos pequenos gestos, e cada vez que tocas a água benta com fé consciente, participas do grande mistério da encarnação que continua a se desdobrar na história. Este é o verdadeiro poder da água benta. Não nos proteger magicamente de perigos externos, mas nos despertar constantemente para a presença